Uma alegria enorme estar com vocês aqui hoje, novamente, no podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo, acompanhado hoje da professora Elisabetta Santoro, do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Um privilégio muito grande, uma pesquisadora que vem da intersecção entre os estudos da tradução e do ensino de língua estrangeira. Então, para nós, um privilégio enorme. E também Daniela Arcanjo, jornalista da Folha de São Paulo, também mestranda do Programa de Integração da América Latina, e hoje, com o foco numa entrevista acerca do Brasil e a língua espanhola, buscando as suas relações linguísticas, culturais e históricas, o professor Adrián Pablo Fanjul, diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que nos brinda, então, com a possibilidade desse diálogo, a partir da sua trajetória, a partir das questões que o envolveram nesses aproximadamente 30 anos de pesquisa e de interlocução sobre a língua espanhola e a língua brasileira. Eu começo, então, perguntando ao professor Adrián sobre a escolha pelo curso de letras, que foi feito na Argentina, depois o seu mestrado também lá, focado inicialmente nas questões do ensino de língua estrangeira, mas depois transitando para o seu doutorado e depois a livre docência na perspectiva da análise do discurso, incorporando principalmente uma perspectiva mais política. Então, é claro que questões seminais já estavam lá no início, né, voltadas para essa compreensão do papel do professor, das suas dificuldades na relação com o aluno, que são também dimensões políticas do ensino, mas que depois tomam, sobretudo, uma tessitura muito mais forte, principalmente na livre docência, quando o foco é esse mundo do rock e, sobretudo, nesse universo da América Latina, e como que ele se coloca como um instrumento também de aprendizado de língua estrangeira. Então, eu queria saber um pouco dessas opções que o conduziram até esse universo nosso, né, que é de pesquisar a língua portuguesa, mas também em comparação com a língua espanhola aqui no Brasil. Bom, muito obrigado pelo convite, por poder participar desta série, que é tão importante para a faculdade. Obrigado a Daniela da Folha por estar aqui, a Júlio por organizar, a Elisabetta por aceitar participar da entrevista. Eh, Bom, eu, quando eu comecei o curso de letras, eu eu vinha de, um curto tempo depois da escola secundária, que eu tinha me interessado por um curso de cinema, que depois vi que realmente não me interessava, não me atraía na prática, para além do que eu imaginava. Durante os estudos de cinema, tinha descoberto, graças a vários professores, que eu tinha uma, atração muito grande pelo estudo das linguagens. E já quando comecei o curso de letras, eu me propunha a trabalhar com o que eu achava naquele tempo que era o discurso, que não tinha a menor ideia do que seria, o que fosse. Para mim era buscar a verdade por trás das palavras. Realmente, algo bastante distante do que é, uma concepção, linguística do discurso, né. Mas que não deixava de refletir eh, um pressuposto bastante estabelecido, né, de que, eh, existe um significado a desvendar e que para desvendá-lo você tem que fugir das palavras, que é exatamente o oposto do que eu considero que tem que ser feito, o que é produtivo fazer no estudo da linguagem verbal, né. Eu hoje sou, pelo contrário, um torcedor eh, da materialidade textual, né, como lugar, onde a partir do qual estabelecer relações. Mas enfim, não vou entrar agora nisso. Mas quando entrei na graduação e comecei a ver o que era o estudo das línguas, me interessei muito também pela forma linguística, né? E, na verdade, tanto é assim que eu terminei a graduação, eu comecei a dar aula no colégio da universidade, mas já com um viés de me voltar para a pesquisa, em linguística. Tanto é assim que comecei, praticamente de modo imediato,
um mestrado. Eu quero esclarecer que eu terminei a graduação já com certa idade, né? Eu tinha 27 anos quando terminei a graduação, porque eu não comecei a graduação logo que terminei a secundária, comecei com 23 anos. Em, e então entrei no único mestrado que existia no campo das ciências da linguagem na Argentina, que chamava precisamente Maestria em Ciências da Linguagem, e que já incluía, dentro dos créditos, que eram muitíssimos, né, era um mestrado longo, 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 2 anos de língua portuguesa e cultura brasileira, porque foi um mestrado criado em acordo com o setor cultural da Embaixada do Brasil. Antes do Mercosul. Quando eu comecei já estava o Mercosul, mas foi criado antes, né? Eh, com uma visão que tinha uma grande mestre minha da Argentina, Elvira Narvaja de Arnú, com quem continuou trabalhando, de certo modo, né? Na cooperação internacional, na internacionalização, porque ela está aposentada, é professora emérita, mas continua trabalhando na UBA. Eh, e eu fiz esse mestrado aí, foi que comecei a me interessar pela língua portuguesa, né? Eh, Meu mestrado foi voltado para situações que se produziam na sala de aula, mas não para produzir uma reflexão acerca do ensino, mas da produção de significação na sala de aula. Meu mestrado foi sobre como eh, estudantes argentinos de português e estudantes brasileiros de espanhol reformulavam determinados trechos na língua alvo, né? Mas o que eu focalizava na reformulação não era tanto se eles tinham aprendido ou não. É claro que havia necessariamente um lugar para refletir sobre se estavam enunciando na língua alvo ou se não havia aí elementos que vinham da língua própria, né? Mas não era esse o foco. E no doutorado isso ganhou uma forma muito mais consistente, que um doutorado que já fiz aqui no Brasil, quando eu comecei a estudar esses processos de reformulação a partir de um referencial teórico mais sólido em análise do discurso, o que chamamos de análise materialista do discurso. Eh, Bom, depois meu doutorado ainda foi uma pesquisa experimental, no sentido de que eu continuava trabalhando com falantes bilíngues. Depois decidi que eu queria começar a trabalhar. Aquelas regularidades que eu tinha encontrado como fortemente diferenciadoras nos modos de enunciar predominantes em brasileiros e em argentinos, começar a trabalhar isso a partir da comparação de séries discursivas dos dois países, que é o que tenho feito em boa medida na pesquisa, com o único parêntese que foi minha livre docência. Que minha livre docência não foi comparativa, foi sobre um campo discursivo específico da produção cultural argentina, que, como você disse, foi o que na Argentina é chamado de rock argentino, nas suas primeiras épocas. E foi um estudo integral sobre alguns aspectos da discursividade desse movimento. Todo o resto do que eu tenho desenvolvido e desenvolvo até hoje sempre articula séries discursivas dos dois países, ou outra das minhas grandes paixões, que é o funcionamento de ambas as línguas. Eu também tenho trabalhos em que focalizo alguma forma linguística, daquelas formas linguísticas que têm um papel importante eh, na argumentação, quer dizer, naquilo que movimenta o discurso, né? Eh, Então, tenho estudos sobre construções refutativas, comparadas, tenho estudos sobre eh, algumas construções apresentacionais, né, que também, digamos, mobilizam aspectos semânticos que se relacionam à discursividade, enfim. Isso.
Muito bem. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa com todos vocês. Obrigada, Júlio, pelo convite. Um prazer estar aqui com a Daniela e é um prazer entrevistar o Adriano, ser entrevistadora por um dia. Bom, nessa sua primeira fala, você já deu um quadro mais da trajetória, né, da sua trajetória. Mas voltando um pouquinho ao tema do nosso podcast de hoje, eu queria começar falando um pouco das questões históricas. Porque é importante pensar em como e quando o espanhol entrou em cena no Brasil, né. Nós sabemos que a presença do espanhol no Brasil está longe de ser acidental ou casual, que se relaciona com marcos históricos, com decisões políticas e com interesses estratégicos. Então eu queria te perguntar quais eventos, quais momentos, quais processos históricos você destacaria como fundamentais para compreender e avaliar a presença da língua espanhola no Brasil e como essas etapas históricas você acha que influenciaram o modo como o espanhol é visto e, quem sabe, também ensinado no Brasil? Uhum. Ok, tudo bem. A respeito, eu penso que o foco tem que estar, em primeiro lugar, eh, a observar a história, nas práticas sociais, nas práticas socioeconômicas, nas relações econômicas e, depende como consequência delas também das relações políticas, né. Me parece que isso precede, Uhum, a existência das línguas, nos espaços de ensino-aprendizagem. E nos espaços de pesquisa, inclusive. Muitas vezes nós, como somos da área de letras, e especificamente pensamos em políticas linguísticas e pensamos na inserção das línguas no ensino, uhum, às vezes costumamos vê-lo a partir do próprio âmbito, uhum, da educacional. Mas é bom, se remeter, digamos, a pelo menos quando pensamos já os países como independentes, né? Bom, no uhum, Brasil começa a haver ensino de espanhol em escolas militares, antes do que no ensino geral, poderíamos dizer. Já no final do século XIX, primeiros anos do século XX, se introduz espanhol em academias militares. Tem vários trabalhos de história do espanhol no Brasil, que não é muito minha especialidade, essa história tão detalhada, mas que conheço e tenho lido bastante, e que mostram isso. E para mim isso não é casual, tem a ver com a necessidade de interagir, uhum, nas fronteiras, interagir em questões de defesa e também com algo que herdamos do Império, que o Brasil herda da época imperial, que é de ver a América do Sul como uma uhum, ameaça republicana, como uma ameaça de não ordem centralizada, né? Enfim, Maria Lígia Coelho Prado, nossa professora do Departamento de História, que está aposentada, tem um trabalho muito bonito sobre isso, que é o Brasil e a distante América do Sul, né? Que ela mostra como é no Império que se forma uma representação dos países vizinhos como países caóticos, né? Porque falta uma autoridade central, né? Enfim. Mas depois já, claro, a inserção do espanhol, no que naquele tempo era o ensino médio e que era muito de elite no Brasil, que era o Colégio Pedro II, né? E que data mais, a primeira cátedra de espanhol de 1919, e, bom, tem a ver eh, com novas relações internacionais, e vai haver um novo impulso na época, na era Vargas, não casualmente, né? uhum, Eh, em que e também isso vai ter a ver com alguns vínculos específicos com o Uruguai, com gestos no Uruguai que vão durando muito pouco, né, de introduzir o português, né, eh, isso é outra constante, né, tanto nessa fase dessa espécie de pré-Mercosul da era Vargas, como depois no Mercosul, né, já dos anos 90, eh, sempre é maior o investimento do Brasil em introduzir o espanhol
do que os países vizinhos em introduzir o português, Uhum, né? Isso está muito claro, inclusive quando vemos a quantidade de cursos criados, isso, né? uhum, E eu penso que o que dá o impulso a, a um interesse pelo espanhol no Brasil, eh, digamos, que, eh, muitas vezes identificamos com o Mercosul, uhum, tem a ver com um processo imediatamente anterior e que no conjunto da produção historiográfica e de ciência política latino-americana, todo mundo considera central, que é o que chamamos de transições. uhum, Quer dizer, o fim das ditaduras, os processos que levam do fim das ditaduras à passagem para regimes democráticos, processos que se dão aproximadamente entre meados dos 70 e finais dos 80, com ritmos desiguais em diferentes países. Tanto é assim que dentro dos estudos de história e de ciência política tem uma transitologia como uma subdisciplina que estudaria esses processos em vários aspectos e que, bom, gera, digamos, essas transições, esse final das ditaduras, gera uma circulação muito grande de pessoas e de bens, uhum, né? E para mim, nessa circulação de pessoas e de bens, quer dizer, nesse movimento das práticas sociais, é que também começa a haver mais ocasiões de enunciar na outra língua, né? uhum, Nesse sentido, eu sou bem materialista, né? Volozhinov dizia que é nas práticas sociais que se dão as ocasiões de fala, e é uhum, ali onde se vão modificando as línguas, os enunciados, e bom, mais circulação de enunciados, e começa a haver mais interesse em que essa outra língua que estamos escutando, né? claro. Não casualmente, isso que também tem a ver com que no Brasil, e também concomitantemente com o fim das ditaduras, digamos, os começos do fim da ditadura, o influxo, o impacto que tem também eh, a Revolução dos Cravos, as independências dos países africanos de língua portuguesa, no Brasil começa a haver um interesse pelo português brasileiro a ser estudado como uma língua que merece ser estudada, que merece ser descrita, não como um desvio, não como um erro. A linguística brasileira tem um grande impulso nos anos 70, Uhum, 80. Aqui na USP, pessoas como Fernando Taralo foram, por exemplo, grandes protagonistas desse impulso. Eh, e, e isso vai fazer com que o espanhol seja olhado de outra maneira. uhum, Inclusive questionando aspectos de até que ponto é parecido, enfim, tudo isso, sim. né? Enfim, sim, diga. Professor, bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Sim. Eu queria falar um pouco mais, ouvir um pouco do senhor da história mais recente, porque quando o senhor chegou aqui no Brasil, o Mercosul ele tinha acabado de ser criado e desde então a gente se afastou da América Latina, se reaproximou. O espanhol se tornou obrigatório, depois a gente também recuou, no ensino médio, né? Depois a gente recuou. Então eu queria entender do senhor como o senhor avalia esse momento mais recente da história brasileira em relação ao espanhol. Aham. Bom, sim, efetivamente, na época em que vim, era um momento de muita expansão do ensino de espanhol, tanto é assim que, em boa medida, a minha vinda teve, não apenas a ver com isso, porque também teve aspectos individuais, né? Mas eu tive muitas oportunidades porque havia uma expansão, né? Inclusive, depois de uns 3 anos de eu estar aqui, teve concurso na USP, que foi para mestre, porque naquele tempo conseguir doutores em língua espanhola era raro, né? Enfim, creio que Elisabetta também acontecia a mesma Também. coisa em italiano, né? Você também entrou como Exatamente, mestre, mais ou exatamente. menos na mesma época. Bom, eh, então, eh, também eu relaciono isso com como algo, digamos, algo que deriva dessas relações econômicas, né? Já havia um aumento, eu aqui não tenho dados exatos, mas tem algum texto meu em que eu indaguei isso, quanto tinha crescido o comércio exterior entre os países, né? Inclusive antes do Mercosul. E, bom, aí começa a haver tratados
Começa a haver compromissos primeiro, né? De que os países vão ensinar cada um a língua do outro. Digamos, os países hispano-americanos do Mercosul ensinariam português e vice-versa, né? Em 2004, inclusive, tem tratados que aprofundam muito mais tudo isso, né? Por exemplo, não necessidade, a partir de 2004, de que os naturais de um país façam, digamos, eh, tenham uma contratação de trabalho, por exemplo, para ter o visto no outro, é simplesmente declarar a residência, apresentar um certificado de não antecedentes criminais e poder morar, continuidade, reconhecimento automático de todos os níveis de ensino para efeitos de continuidade de estudos, tá? Não é que você, um médico, não, o médico tem que fazer a reválida, advogado, mesma coisa, né? Estou dizendo para continuidade de estudos, né? Então, bom, isso mobilizou toda uma série de práticas e, claro, a inserção nos sistemas escolares deriva disso, né? Como deriva a criação de novas licenciaturas em espanhol em muitas universidades brasileiras, ela deriva eh, da inclusão nos sistemas escolares, né? Uhum. Bom, em 2005 tem a lei de obrigatoriedade do Uhum. espanhol, que na verdade é obrigatoriedade da oferta com matrícula optativa para o aluno. Em 2008, uma lei semelhante na Argentina. E a partir de 2014, 2015, com o retrocesso dos projetos integracionistas a partir do avanço das extremas direitas, o avanço, digamos, ou pelo menos um primeiro questionamento às perspectivas de unidade latino-americana, é que isso vai recuando. No caso do Brasil, em 2016, o governo Temer, imediatamente, uma das primeiras medidas do governo Temer, depois do golpe contra Dilma Rousseff, é uma medida provisória que reforma o ensino médio. E, entre outras coisas, tira a obrigatoriedade do espanhol. Eh, Embora ele fica como língua preferencial depois do inglês. Aí é a primeira vez que na história do Brasil que explicitamente o inglês é posto como língua estrangeira obrigatória e única na escola. É a primeira vez na história do planejamento educacional no Brasil, né? Como eles diziam, não somos especialistas nisso, mas esse dado eu conheço porque escuto muito dos meus colegas eh, no departamento, não, Elizabeth? É um Uhum. dado que realmente ressoa muito em discussões sobre política para as línguas Uhum. estrangeiras no país, Uhum. né? Políticas educacionais. Eh, e na Argentina é um retrocesso semelhante. Na Argentina não eliminaram nenhuma lei. Essa lei de 2008 supostamente está vigente, mas não se executa. Não se Uhum. executou com Macri, não se executou com Alberto Fernandes, menos ainda agora com Milei, digamos. Mas aí na Argentina é outro problema. Eu acho que é mais eh, que não está tão relacionado aos vaivéns políticos, mas a uma falta de compreensão da importância de uma perspectiva bilíngue na região, né? Bom, então, já que estamos falando de línguas, né, de maneira mais precisa, eu queria perguntar algo Hum, específico sobre línguas, em especial pensando no português e no espanhol e na sua proximidade. hum, Porque nós sabemos, é clara a proximidade tipológica entre as 2 línguas, mas essa semelhança pode também mascarar diferenças importantes e gerar até em quem aprende uma das 2 línguas, uma falsa sensação de competência. Então, como essa proximidade é frequentemente evocada no discurso público, na escola, na mídia, eu gostaria de saber como você avalia isso, esse aspecto, o que que você entende que isso significa exatamente, e como você acha que essa proximidade se manifesta ou se desfaz e quais são suas implicações? uhum, ok. Bom, em primeiro lugar, eu, eu creio que a proximidade entre línguas como o português e o espanhol é inegável. A questão é que isso
que vamos entender por isso? Proximidade significa proximidade entre duas, pelo menos, duas coisas diferentes. Quer dizer, isso não garante a intercompreensão, não garante a, digamos que sempre a outra língua continua sendo outra, né? E é importante, digamos, aí diferenciar primeiro, alguns planos do funcionamento da língua, né? E, por outra parte, também, quais são as línguas que estamos interrogando, Uhum. né? Embora na linguística entendamos, em geral, na linguística, que uma coisa é o real da língua, né? Digamos, as efetivas trocas orais e escritas entre seres humanos. E outra coisa são as línguas delimitadas sob um nome, que são algo relativamente recente na história. Por que relativamente recente? Porque é a partir da consolidação dos Estados nacionais como principal forma política de organização da sociedade que começa a haver realmente ou que há realmente um interesse por delimitar claramente até onde chega cada língua, né? Uhum. Então, não que não houvesse descrições prévias, mas mesmo as descrições começam a partir de que é importante reconhecer a diferença entre línguas, né? Uhum. E isso é um processo da modernidade. Hum. Agora, tudo isso já se falava antes da modernidade. Isso que hoje chamamos espanhol, isso que hoje chamamos italiano, isso que hoje chamamos português, né? Então, bom, tá isso. Agora, reconhecendo que existem, pelo menos, vão se construindo, desde há pelo menos 5 séculos, realidades político-linguísticas denominadas língua espanhola, língua portuguesa, né? É importante, na hora de nos perguntarmos pela proximidade, ver um pouquinho também, tratando-se de línguas de grande expansão internacional, como o português, como o espanhol, a que aspectos, a que regiões dessa heterogeneidade nos referimos, né? E é, hum, é um dado bastante aceito nos estudos de sociolinguística que existe um português do Brasil, um português que podemos denominar como português brasileiro, e um português que podemos denominar como português europeu ou de Portugal, porque, para além do fato de que sejam identificados como a mesma língua, existem traços sintáticos, morfológicos, fonológicos de profundidade que os diferenciam regularmente. Quer dizer, há traços que se apresentam, apesar de que o português no Brasil é muito variado, há aspectos que se apresentam regularmente no Brasil todo e não em Portugal. Uhum. E há aspectos que se apresentam regularmente em Portugal e não Não no no Brasil, Brasil. Uhum. né? Bom, não acontece isso eh, na área idiomática do espanhol. Não há como delimitar um espanhol da Espanha e um espanhol da América, Hum. tá? A coisa é mais entreverada e talvez com uma diferenciação menos taxativa pelos modos como foi a colonização. Depois podemos falar um pouco disso, né? Mas voltando nisso. Então, a proximidade, não apenas por isso, mas também porque eh, no- tem que ser observada também na intercompreensão entre os falantes. Então, eu penso que quando observamos a partir do funcionamento da língua, vai haver traços em que realmente as línguas se diferenciam um pouco, né? Por exemplo, se a gente observar os sistemas verbais do português e do Uhum. espanhol, as diferenças são realmente mínimas, né? Se vamos a pensar nas formas verbais e suas funções semânticas, há Uhum. algumas aí na hora de ver o perfeito composto, por exemplo, né? Agora, se vamos a ver, por exemplo, o funcionamento da língua na construção de referência na sequência textual, aí se abre um abismo entre o português e o espanhol, entre o português Uhum. brasileiro e o espanhol, Uhum. né? O português brasileiro é uma língua que tende
ao pronome sujeito obrigatório, que tende à omissão do pronome complemento. O português, o espanhol é exatamente o contrário, é uma língua que tende a não explicitação do pronome sujeito, e sim a uma sobreabundante explicitação dos pronomes átomos, dos pronomes objeto, inclusive com duplicação em muitos casos. Bom, isso são coisas estudadas por Meire Gonçalves, em menor medida por mim, sobretudo no que diz respeito aos pronomes sujeitos. E quando vamos para o discurso, digamos, para a produção de sentido entre interlocutores, que isso tem sido mais minha obsessão de pesquisa, mais que minha obsessão, eu gosto também do que estou falando do funcionamento linguístico, mas eu acho que o lugar onde eu consegui algo que podemos chamar inovação, para tomar um termo que está de moda, eu prefiro falar de originalidade, né? Realmente inovação me incomoda um pouco a utilização desse termo hoje, né? Mas, digamos, onde acho que eu consegui a maior originalidade na minha pesquisa foi em observar a proximidade no plano do discurso. Quer dizer, e aí ela tem que ser situada sociohistoricamente. Digamos, seria, é possível a paráfrase entre essas línguas? É possível a, digamos, a produção de semantismos em comum? Digamos que determinados enunciados levem para pressupostos, para formulações, para preconstruídos, para formas de regularização discursiva em comum? Eu acho que sim. Por quê? E aí entra o fato de que nossos países latino-americanos têm determinantes históricos semelhantes, com realizações diferentes, ocupam um lugar na economia e na política mundial análogo e passaram por processos históricos com desigualdades análogas, com violências análogas. E, então, eu penso que a proximidade no plano do discurso é interessante de observar precisamente a partir de, bom, com, a que, a que repetições, né? A que formas eh, de paráfrase, de coisas que nos soam parecidas, nos levam determinados enunciados em uma língua e em outra, situando-nos na contemporaneidade da América do Sul, porque se vamos a pensar isso para o espanhol e português em geral, não existe. É muito interessante, né, Adriana, pensar que essa relação de proximidade, mas também de distanciamento dessas duas línguas, como o espanhol e o português, né, vão se construindo historicamente, né? Eu tenho um filme que eu gosto demais da conta, que é Desmundo, e que fala exatamente de um universo que é de um Brasil colonial, do início da colônia, se eu não me engano, é o início do século XVII, e falado num português arcaico. E quando eu usei esse filme na Colômbia, quando eu estava como professor convidado, os meus alunos falantes do espanhol, né, nativos, né, do espanhol, acharam muito mais compreensível, né, aquele português arcaico do que nós brasileiros. Eu mesmo, quando vi pela primeira vez, estava ininteligível o filme, porque a minha proximidade com o espanhol também era menor, né? E quanto mais eu fui me aproximando, mais fica audível e compreensível esse filme falado em português arcaico. Até para complexificar um pouco, né, essa pergunta da Elisabetta, né, que fala dessas proximidades morfológicas que não são completas nunca, né, que são só Sim. proximidades mesmo, porque são línguas completamente diferentes. Sim, se me permitir, vou juntar isto com algo que fiquei devendo da primeira pergunta que você me fez, né? Como que entra um político nos meus estudos, né? Porque eu parei aí no rock argentino. Então, precisamente, já no meu doutorado, perdão, algo que eu vinha vendo é que se dentro dessa proximidade contraditória entre português e espanhol na América do Sul contemporânea,
eh, tem algumas constantes de aproximação e distanciamento. Elas estão relacionadas, isso é algo que eu venho vendo, tanto a partir da minha pesquisa sobre algumas séries discursivas, como das que eu orientei sobre outras séries totalmente diferentes, por exemplo, música urbana, mas de outras épocas, tango, samba, Uhum. relato esportivo, publicidade, enfim. É que eh, algumas constantes, sobretudo no que diz respeito das instâncias de pessoa, como são representadas no discurso, que se relacionam aos modos diferentes como a desigualdade foi processada em cada uma dessas formações sociais, né? Uhum. E a modos diferentes como a autoridade e a violência de Estado é processada. Por isso foi que, eh, quando eu estudava processos da cultura de massa, como, por exemplo, o caso da minha livre docência sobre o rock argentino, eh, a periodização tinha muito a ver com esse processamento da violência política. E aí foi que, no momento que terminei a livre docência, decidi mudar de, de corpus, mudar de campo de estudos para algo que estava sendo colateral, que era na mesma época que eu estudava eh, as, os primeiros textos de grupos de pessoas que saíam ao espaço público a demandar em relação à violência de Estado, né? Os primeiros movimentos de familiares, por exemplo, de presos e desaparecidos, antes de que fossem conhecidos como tais, né? Me interessava esse momento em que há uma passagem da fala pública, da fala privada para a fala pública, né? Eh, e então isso é que fez com que me desloque para a minha atual pesquisa, que é mais sobre precisamente esses movimentos de familiares e que depois, na época da Covid, comecei a ver traços semelhantes em relação a movimentos contestatários de familiares de vítimas da Covid, tanto no Brasil quanto na Argentina. E hoje, em relação, minha pergunta está indo bastante sobre os retrocessos nas políticas de memória, né? Uhum. Precisamente em relação a essa violência, né? Uhum. Agora, bom, desculpe se me perdi em alguma Não, coisa Não, que estava dizendo, né? saindo um pouco, eu queria sair um pouco dessa história geral, eu queria falar da sua trajetória, se o Hum, senhor, não se importar, porque a sua trajetória com o espanhol, com o português, desculpa, porque é comum a gente ter estranhamentos, né, quando a gente tá aprendendo uma língua nova, achar que algo sim, soa estranho, soa errado, né. E eu reparo que pessoas que falam português, eu também passei por isso hum, quando eu estava aprendendo espanhol, a gente, por exemplo, estranha o tu e o usted, porque a gente não tem essa marcação de formalidade, ou fala: "A mim me gustaria", nos parece redundante, né, o que não uhum. seria em espanhol. Eu queria saber dos seus estranhamentos em português, eles te revelaram algo sobre o Brasil ou sobre a cultura de países que falam português? Ah, claro, sim. Um dos primeiros estranhamentos que eu tive como aprendiz de português, porque esclareço, eu comecei a aprender português na Argentina, como língua Uhum. estrangeira. Uhum. Eu não morava no Brasil naquele tempo, tá? Por isso expliquei que no mestrado tínhamos esses 2 anos de língua portuguesa e cultura brasileira. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção era a, o não emprego de pronomes átonos, de Hum. pronomes de objeto, Hum. direto e indireto, ou Uhum. quase no emprego. Quando o professor, aí a gente perguntava, porque, claro, nós falantes de uma língua como o espanhol, perguntávamos constantemente ao professor, mas, a ver, mas como é que eu digo em português se eu quero dizer, eh, a ver, onde está mi celular? No, no usábamos celular. ¿Dónde está mi Legal. virome? Me la olvidé. Hum. ¿Cómo digo me la olvidé? Né? E eu pensei, calma, que isso vamos ver depois, que isso é difícil. Mas que, como difícil? Como faz para falar?
porque para nós isso tinha que estar na segunda aula, terceira, quarta, não sei, mas no primeiro semestre com certeza. Muitos de nós éramos professores de língua, ou de línguas, Uhum, havia professores de francês. Como era um mestrado, todo mundo era uhum, professor aí, né? Bom, aí quando finalmente aparecem os tais pronomes, aí vemos que um uso que nos mostra um material muito parecido com o que nós faríamos. Só que o cara, o professor, que não usava desse modo. uhum, Não usava desse modo de jeito nenhum. E sua grande preocupação era a colocação. E nós dissemos, mas a ver, Rogério, isso a gente até decora. O que não entendemos é por que é que no material que você traz, não aparece colocado em lugar nenhum. Ou seja, não queremos saber se vai antes, se vai depois. Porque, a ver, veja, em tal música não está, na sua fala não está. Porque, claro, ainda por cima, imagina o cara, coitado, um monte de professor de língua, que, claro, éramos muito sensíveis à forma. Então, ele nos dizia que era porque o brasileiro fala errado. Ah, Então, era uma coisa tão surpreendente você escutar que o falante nativo, que é aquele que é o modelo sempre nos cursos de língua, que é a primeira vez que todos nós éramos professores de línguas, algumas línguas estrangeiras, inclusive, que nos diziam que o falante nativo falava errado quando, né? O que eu estava diante de mim sem eu saber? Há modo muito particular de diglosia, quer dizer, de diferenciação social pela língua, que existe no Brasil e que eu saiba em muito poucos outros países, em que realmente existem duas línguas. Mas não estou falando agora de português brasileiro ou de português de Portugal, uhum, mas que existe um divórcio entre o que em linguística chamamos norma padrão e o que em linguística chamamos norma culta, né? uhum, A norma padrão, que era aquela que aparecia no material de ensino, com que nos encontrávamos no curso esse de português língua estrangeira, determinava usos desses pronomes átonos que não têm absolutamente nada a ver com o que fazem os falantes escolarizados do português, que era o que nós escutávamos no nosso professor, ou nos poemas que ele trazia, ou nos materiais autênticos que ele trazia, que eram falas de pessoas escolarizadas. Uhum. E era a primeira vez na vida que eu escutava que as pessoas escolarizadas falavam falava errado. errado. Errado em relação a quê? A norma padrão. Então, no Brasil existe como mais um traço dessa profunda desigualdade social, que é uma política criada pelas elites, né? Como mais um traço dessa desigualdade social, existe um divórcio entre norma padrão e norma culta. Entendemos por norma culta os hábitos efetivos de fala das pessoas escolarizadas. Uhum. O Brasil tem várias normas cultas, não é mesmo a norma culta de um paulista, que é de um carioca, que é de um nordestino, que é de um gaúcho, enfim. Uhum. Agora, nenhuma delas tem nada a ver com a norma padrão, Uhum. Uhum, Uhum. né? Isso é uma particularidade da situação sociolinguística do Brasil. Muito interessante. Então, isso que hoje eu posso refleti-lo dessa maneira, naquela época não entendíamos. uhum. Ou pensava, nossa, mas que coisa, este professor não se preparou, não sei, pensava em qualquer coisa, Uhum. né? E era um grande professor, hein? Nosso professor. Muito Que não interessante. falava errado. É. Imagina, aliás, eu devo o português que eu uso, em boa medida, a tudo que aprendi com ele, né? Professor que hoje aposentou, né, do Instituto, porque ele ficou morando na Argentina, ele era leitor eh, Uhum. do Brasil na Argentina, ele acabou Aham. morando lá, né? Sim, Trabalhando no professorado de português, né? Enfim, hoje está legal, aposentado, muito bom. e era mestre pela USP. Bom, desculpem, minha voz está ficando Uhum. rouca com o Uhum. ar-condicionado, mas eu vou tentar falar mesmo assim. Tem um aspecto que a gente ainda não tratou, né, do título, que é o adjetivo cultural, Uhum. né? E quando você incluiu essa expressão para dar um título a essa nossa conversa, você nos convidou a ir além da estrutura da língua e a pensar a como o espanhol circula também simbolicamente. Então, como representação, como ponto de contato entre os mundos distintos dos quais você já falava, aponta para algo que vai além da língua em si, portanto. Uhum. Então, eu gostaria de perguntar como você entende essas relações do contexto do espanhol
e também do espanhol como língua estrangeira, língua adicional. Aí agora há pouco você estava falando do outro lado, né, da aprendizagem do português na Argentina. Então era um pouco sobre isso que eu queria que você fizesse alguns comentários. Uhum. Bom, eu, Hum, em princípio, eu estou pensando naquilo que nas sociedades capitalistas com produção altamente diversificada, como eh, são, digamos, praticamente todas as sociedades a partir do século XIX, né? Podemos chamar de cultura ou de campo cultural, né? Eu, nesse sentido, me remito um pouco a Bourdieu, né? A essa noção do campo cultural como um campo de produção especializada, de uhum, produtores especializados, né? Não estou pensando tanto na cultura como produção semiótica, né? E uhum, aí eu falaria mais de discurso, né? uhum, Agora, pensando na a cultura como uma área específica de produção, eh, toda a passagem eh, digamos, do Renascimento, da sociedade, digamos, pós-medieval para as formas de produção predominantemente capitalistas, eh, signi- coincidiu, ou digamos, foi concomitante com a consolidação dos Estados nacionais como principal forma política e, eh, em consequência, também com uma urbanização, digamos, sociedades predominantemente rurais, que uhum, passaram a ser predominantemente urbanas, primeiro na Europa, mas na América também, talvez de um modo mais lento, mas também uhum, aconteceu o mesmo processo, eh, concomitante com a industrialização e, em consequência, com um aumento, uma expansão muito grande da educação primária, principalmente para formar trabalhadores que saibam ler e escrever, pelo uhum, menos esses uhum, rudimentos. Isso multiplicou também algumas práticas culturais, expandiu a leitura e também fez com que práticas culturais, do que chamamos cultura popular, uhum, passassem a entrar num espaço mediatizado, na reprodução, né? uhum, Na reprodução primeiro impressa e depois a indústria fonográfica, isso já no século XX, né? Mas primeiro a reprodução impressa, e aí uhum, surgem todos esses novos gêneros populares que vão substituir eh, a poesia oral, que vai substituir a narrativa oral, né? Aparece o folhetim, aparece uma uhum, transição ao cordel, né? Mas, enfim, aparece o folhetim, o romance popular, aparece o melodrama como forma de representação teatral que vai substituir os de férias, etc. Bom, em, todo esse surgimento, essa consolidação do que chamamos cultura de massa, que é precisamente são os modos de existência do popular nas condições de reprodução, eh, na América Latina vai ser um pouco mais lenta, mais tardia, mas também se consolida, né? uhum, E vai ser um pouco diferente nos estados nacionais que surgem da independência da Espanha que no Brasil, né? uhum, Porque no Brasil essa indústria cultural se desenvolve de modo autônomo. Autônomo quer dizer centrado no Brasil. uhum, Tem poucos produtos culturais. Estou falando da cultura de massa, não da alta uhum, cultura letrada, da literatura. As poucas pessoas que liam literatura uhum, consagrada, estou pensando no Brasil, segunda metade do século uhum, XIX, não deviam ser muitos os que liam, mas sim, claro que liam literatura portuguesa, literatura brasileira, o que havia de literatura brasileira. Não, mas me refiro aos uhum, consumos mais populares. Todos esses gêneros populares no Brasil vão ser produzidos no Brasil ou traduzidos no Brasil, uhum, enquanto na América Hispânica vão circular de um país a outro, uhum, né? Porque o próprio mercado de bens culturais vai se desenvolvendo dessa maneira e promovendo que setores muito amplos conheçam formas linguísticas de outros territórios que não se usam no próprio território, Hum. né? Vai se criando a uhum, ideia de um uhum, espanhol que não é daqui,
mas que ainda é minha língua. Algo que Hum, não é como falamos aqui. uhum, Mesmo nos materiais populares, né. Pensem vocês que, sei lá, uma um folhetim que tinha tido certo sucesso num periódico mexicano, podia passar a ser vendido, os direitos para um do Chile, para um isso é muito comum, sim. no século XIX. E nem falar quando aparece a gravação, fonográfico e a rádio, né, isso se multiplica. Uhum. Inclusive, já no caso da rádio, aí a própria indústria cultural norte-americana que vai influenciar, porque a partir das cadeias radiais para a reprodução e tradução dos seus próprios produtos, né. Então, bom, isso, já cria alguns contextos culturais um pouco diferentes, Uhum. né, que, digamos, o hispano-falante está mais acostumado a escutar outros espanhóis, mesmo que não entenda tudo, que não entende tudo, Hum. Sim. ou que não saiba exatamente de onde é, né. Uhum. Sei lá, para te dar um exemplo, os famosos cantores românticos. Eu, quando era criança, que estavam todos esses, sei lá, Julio Iglesias, Rafael, não tinha muito claro de onde era, Hum. né. Nem importava. Não importava, a mim também não importava, porque não gostava. Mas não, eu até pensava que Roberto Carlos era de algum país, porque Roberto Carlos gravava em espanhol, Sim. sim, Sim. que era um país assim, que falava estranho, não sei, da Venezuela, seria, do México, não tinha muito claro de onde. Professor, Legal. Bom, então, já o Brasil, eh eh, desenvolve consumos culturais, inclusive na cultura de massa, muito mais autocentrados, hum, muito mais autoabastecidos. Por exemplo, para mim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, para mim, é uma expressão incrível disso, né, de territorialização de tudo, de Peter Pan, de Alice dos Países das Maravilhas, tudo acontece aqui, tudo vem para o sítio. Né, enfim. Legal. Sei lá, agora, depois tem também, constantemente, digamos, existem relações literárias entre o Brasil e a América Hispânica, isso eu conheço muito menos, conheço mais as relações que se dão na cultura de massa. E aí sim, tem trocas muito interessantes, muito além do que a gente conhece, eh, no cinema de ambos os países, na produção musical, tem muita coisa. Muito. Em é, todas as etapas, coisas que se conhecem muito pouco. Diga. não, isso que o senhor falou sobre a nossa territorialização me fez lembrar sobre como, a gente justifica muito o isolamento do Brasil na América Latina pela língua. Te Uhum. parece correto te parece correta essa explicação? A gente é mais isolado mesmo e se sim, a gente se isolou por conta da língua, de alguma forma? Que aí são coisas um pouco diferentes. Eu acho que, na produção cultural, o Brasil se isola também de Portugal, Hum, não da América do Sul. Se isola do resto da lusofonia. Eu sei que é um termo que é muito polêmico, né, mas o resto, digamos, da área idiomática do português, né. E se isola porque pode isolar. Sim. Porque tem com quê, porque é um dos principais produtores culturais, digamos, o mercado, eh, já ao longo de todo o século XX, por onde você pegar o mercado editorial, o mercado musical, isso assim, com certeza tem Hum. mais que em qualquer outro país, né. Eh, agora, a questão, digamos, do Brasil e América do Sul, e América Latina, eu acho que intervém, claro que está a distância linguística, isso Uhum. influencia, porque é mais bonito escutar uma música numa língua que você entende, né? Agora, eu acho que também intervém nesse aspecto a outra problemática que eu mencionava, dessa ideologia criada durante o Império, de Uhum. que os países vizinhos são países eh, com determinados, a que se atribuem determinados estereótipos, né? Uhum. Eh, Desordem, por exemplo, ou hum, depende, também em outros momentos, depende qual país seja, depende o ponto de vista, por exemplo, tem às vezes que se diz que são países
onde os povos são mais organizados, se revoltam mais. Eu já escutei isso muitas vezes. Então tem uma certa admiração, determinadas épocas, depende da hora, depende da ideologia, mas enfim. Agora, é interessante observar também que em alguns campos da produção cultural há mais atenção do que para outros, né? Por exemplo, a mim me chama a atenção é muito mais entre as pessoas brasileiras que leem literatura, há bastante conhecimentos de literatura em espanhol, Sim, traduzida, por isso, né? Mas de sim. autores hispano-americanos e autores espanhóis. Sim. Muito menos que entre as pessoas que escutam música hispanoamericana. Sim. Muito menos. No campo do rock, então, que foi o que eu estudei, nem falar. Aqui, cada vez que me diziam, que eu dizia que estudava rock argentino, e começavam a me dizer o que conheciam, eram, pelo geral, coisas que não eram do que nós consideramos desse movimento, de coisas, e muito poucas, muitíssimo poucas, né? Se, é interessante, né? Quando no meu país de origem, é o contrário. Todo mundo conhece MPB. Olha só. Eu vi quase todos os astros da MPB, eu os vi na Argentina nos anos 70, 80, muito antes de me interessar ou de vir morar aqui, enfim, sei lá. Aqui música E latino-americana. literatura brasileira e portuguesa se conhece proporcionalmente menos, inclusive entre as pessoas que estudam literatura. Ultimamente se conhece mais, mas realmente não se compara com, bom, o desenvolvimento de estudos que tem aqui sobre literatura hispano-americana. Eu, na graduação, em um país hispano-falante, na disciplina de literatura hispano-americana, lia textos de críticos brasileiros. Lia Le Marchand, por exemplo, né? Enfim, lia Antônio Cândido. Legal. Não, eu ia falar só que a música latino-americana aqui é nichada, né, assim, são pessoas que gostam disso, assim, que vão atrás, porque realmente não chega, né, na gente, é muito diferente da literatura mesmo, como o senhor falou. O que se conhece de música latino-americana são algumas coisas muito É, estereotípicas e pronto, é. né? Mas é interessante mesmo pensar que esse mundo da dispersão de uma cultura brasileira na América Latina não é tão incidente, mas ainda acontece, principalmente pela música, né? Eu, por exemplo, achei muito interessante na Colômbia o Nelson Ned ser conhecido, inclusive ele era identificado como, né, nativo do espanhol, como se fosse um falante. Não, ele era, né, brasileiro. E eles não sabiam exatamente disso, porque que também cantava músicas em espanhol. Então, é interessante isso, né? E quando a gente pensa exatamente nesse mundo musical latino-americano, são muito poucos os que são os cantores conhecidos no Brasil, né? É claro que nós temos alguns casos particulares, mas sobretudo dessa geração dos anos 70, dos anos 80, que também foram mais conhecidos do Brasil na América Latina e da América Latina no Brasil, né? Dos países, né, de fora né, do Brasil para cá, né? Então, é bem interessante pensar que foi um momento também político muito incidente, né? E contraria, de uma certa forma, né, a volatilidade que nós temos hoje da difusão da informação, né? Sim. Hoje é muito mais fácil chegar o que acontece aqui no Brasil em qualquer país da América Latina e vice-versa também é verdadeiro, né? Mas ainda assim a comunicação parece que está mais constrangida do que foi na década de 70 e 80. Uhum. Sim, sim. Vamos para talvez uma última pergunta, já que a gente estava falando de relações entre relações culturais entre Brasil, desculpa aí, mas a minha voz Mas está indo completamente embora. De qual seria a posição geopolítica? Como você entende que neste momento o Brasil se vê dentro da América Latina e qual é, nesse momento, o papel do espanhol no que o Brasil quer ser ou é no cenário latino-americano? Você acha que o ensino do espanhol, a difusão do espanhol, tem um papel, ou o que se faz do ponto de vista da organização política, tem um papel nessa configuração da América Latina? Bom, sim, sem dúvida. Como também o tenho a língua portuguesa
o português brasileiro, né, especificamente. Também me parece, nesse sentido, importante observar o conjunto das práticas sociais, não apenas as práticas educacionais e científicas, né? Em, em vários encontros que houve sobre eh, ensino Uhum. das línguas do Mercosul, eu participei de discussões, inclusive participei de um belo projeto de pesquisa que eh, alguns colegas da Argentina mobilizavam ali para ver se convenciam os gestores educacionais. E tinha a ver com pensar o português na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Cone Sul, pelo menos, né? Na Venezuela, como língua, quando discutimos língua estrangeira, língua vizinha, língua de integração, como Uhum. língua de produção cultural. Isso significava um planejamento um pouco diferente, né? E da mesma maneira o espanhol aqui, né? Isto no que vou dizer não condiz muito com o que tem predominado em nenhum dos planejamentos de educação linguística no Brasil, né? Algo que eu me permito discordar de muitos colegas, né? Eh, que talvez muito mais importante do que um Hum. brasileiro aprenda a falar com fluência o espanhol, ou a escrever com fluência em espanhol. Uhum. Não estou pensando em alguém que vai ser professor aqui, Sim, tá? claro. Aí, aqui tem que aprender. Aqui na USP é outro papo, tá? Eu dou recuperação também esses dias, que não me vem. Não é, Elizabeth? Aqui Oh, língua estrangeira tem que aprender, tem que né? aprender. Bom, mas digamos, para aquele que não vai ser um profissional da língua, que é um profissional de tantas outras práticas sociais, mas que a língua pode ser um espaço de trabalho ou algo que lhe facilite o trabalho. Mas muito mais do que fale ou escreva com fluência, pode ser que tenha uma sensibilização à outra Uhum. língua, que tenha boa escuta da outra língua, boa intercompreensão. Por isso é tão importante esse empreendimento inovador aqui, que Elizabeth é uma das grandes protagonistas, de a intercompreensão entre línguas como campo de estudo, né? Eh, Bom, e nesse sentido, eu participei de um projeto chamado Escolas do Mercosul, em que fazíamos com professores de história e Uhum. geografia, na Argentina, em lugares do interior, além disso, eh, jornadas de sensibilização à língua portuguesa, para que utilizassem materiais de história do Uhum. Brasil, para que lessem geografia do Brasil nas suas aulas de geografia e de história. Uhum. Que eles pudessem contar com esses materiais, aprender esses materiais, levar eventualmente alguns materiais, né? E não é que levamos somente, não levamos livro didático de história e de geografia, né? Levávamos eh, sei lá, documentários breves sobre a Amazônia, sobre algum período histórico, sobre a Guerra do Farrapos, enfim, sobre Guerra do Paraguai, apresentar Uhum. sobre o governo Vargas, apresentar que incluíssem materiais em português, que eles estivessem também sensibilizados, que pudessem eh, se valer de materiais da página do MEC, por Uhum. exemplo. Uhum. Bom, me Para parece se que isso, conhecer melhor, né? exatamente, me parece que isso também é importante fazer aqui. Me Uhum. parece que o lugar do espanhol na formação, no ensino médio, na formação cidadã, não tem que ser somente a aula de espanhol, Uhum. né? Que é importante se trabalha com os professores de história, com os professores de geografia, Sim. né? Estou pensando nessas disciplinas, mas também penso em sociologia, que não, o que passa é que não tenho muito claro como ficou com essa reforma do ensino médio. História e geografia sei que sobreviveram, né? Enfim, sim, não, Júlio? Essas Sim, duas sim, sobreviveram. sim, Pelo menos sim. em um ano. Bom, eh,
Mas, então penso que é um papel Uhum. que pode ter, né. Ah, e podemos incentivar a intercompreensão, né, para Exatamente. que, Também né, práticas de diálogo bilíngue. exatamente, para que as pessoas mesmo a gente volta para a questão da proximidade e Uhum, daquilo que se pode aproveitar da proximidade entre as línguas, que é aprender a se entender, cada um falando sua própria língua pode ser Uhum. um caminho para se entender melhor outras outras áreas, outros campos, para se conhecer melhor do ponto de vista cultural, histórico e em todas as outras áreas. Uhum. uhum, No final do ano passado, nós tivemos um evento que é Pensar e Repensar América Latina, do qual Uhum, Daniela Arcanjo também participou, porque foi organizado pelo Programa de Integração da América Latina. uhum. E uma das coisas mais fabulosas que nós vivemos foi exatamente essa possibilidade de cada um falando na sua língua. É Se claro que entender. alguns falavam na língua do convidado também, né? Uhum. uhum, Eh, Ter essa interlocução, ter esse diálogo e pensar áreas, né, temáticas importantes a partir das suas falas, das suas compreensões Sim. e ter a interlocução, né. Então, é porque a intercompreensão justamente pensa que se você puder falar na tua própria língua, você vai conseguir se expressar com nuances que você talvez perderia se você falasse na língua estrangeira. Então, poder falar sua própria língua e entender a língua do outro tem essa vantagem. E agora nós temos uma professora de intercompreensão e plurilinguismo no nosso departamento, então é uma ideia que o maior número de alunos do curso de letras possa ter essa disciplina e perceber como as línguas próximas podem facilmente se tornar assim, reciprocamente inteligíveis, digamos Uhum. assim. Uhum. E como nós podemos concentrar nossos esforços também em outras áreas. Então eu gostaria de fazer uma última pergunta, Adriana, uhum, que é sobretudo pensando nessa sua trajetória compreensiva, que começa nesse universo que está engatinhando com o debate do discurso, mas vai incorporando, sobretudo, essa perspectiva de maneira muito mais densa, depois até do doutorado para a livre docência. Como que entrou para você isso que apareceu muito na sua fala, né? Que é a interdisciplinaridade, essa necessidade de compreender o mundo não só a partir da língua e da linguagem, mas a linguagem como produto social, como inserido na história, inserido na política, inserido em escolhas que são das relações sociais mesmo, das práticas políticas e das relações sociais. uhum, Como que isso entrou na sua perspectiva, a interdisciplinaridade? uhum. Bom, eu tinha tido um mestrado, sobretudo, várias disciplinas em que se tratava acerca de interdisciplinariedade. E realmente o caminho que eu encontrei, o que eu defendo, é ir ler as outras disciplinas, né? Então, por exemplo, quando no mestrado eu pensava em trabalhar com tentar captar as representações sociais a partir dessas práticas de reformulação de trechinhos que faziam os meus sujeitos de pesquisa. Uhum. E tentar, naquele tempo, eu tentava relacioná-lo a isso, uma teoria das representações sociais, um pouco pela influência da minha orientadora, que era interacionista. Eh, bom, eu fui ler Moscovici, eu fui ler Jodelet, quer dizer, aquelas pessoas que a partir das ciências sociais trataram disso, não? Então me parece que é importante isso, digamos, não, às vezes quando se pensa em um estudo interdisciplinar é como se fosse criar. Eu já cheguei a ver uma coisa que me incomodou bastante em um congresso eh, sobre discurso, um especialista que foi criar sua própria definição de ideologia. Digo, gente, a ver, temos Marx, temos Deleuze de Tracy, temos eh, Bourdieu, temos tanta produção sobre ideologia, precisamos realmente. Então, claro, isso dá bastante trabalho. Eu leio muito história, cada vez leio mais história, né? História e eh, a- eh, inclusive historiografia, por exemplo, eu tive que, agora estamos trabalhando bastante eh, no campo da análise do discurso. eh, eu estava falando que eu estou trabalhando, entre outras coisas, com o enfraquecimento das políticas de memória, e aí é importante diferenciar entre
o que chamamos memória no discurso, o que se chama memória na ciência histórica e a que se chama políticas de memória nos estudos interdisciplinares de direitos humanos. Não são a mesma coisa. Né? O último curso que eu dei na UBA, ano passado, foi sobre isso, precisamente. Eu tenho um intercâmbio com a Universidade de Buenos Aires, né? Então, eu tenho tido que ler bastante, digamos, inclusive sobre estudos que relacionam história com direito, estudos de historiografia, por exemplo, eu precisava de uma definição que diferenciasse negacionismo de revisionismo. Fui ler aqui nossos colegas, fui ler Marcos Napolitano, fui ler Meire Junqueira, enfim. Então, ir e ler os outros. E ler história, ler geografia, enfim, interdisciplinaridade, eu acho que é isso. Por isso, eu recomendo muito aos alunos de letras que nas optativas escolham disciplinas de outros cursos, né? Por exemplo, para nós, nossos alunos é fundamental fazer História da América. É necessária a humildade para aprender com os colegas e, sobretudo, no diálogo, né? É fundamental. Pois é. Eu queria muito, muito agradecer a Elisabetta Santoro, que esteve conosco hoje, a Daniela Arcanjo, Obrigada. nessa conversa extremamente agradável com o professor Adrián Pablo Fanjul, nosso diretor, nesse podcast que é uma realização do convênio entre a Folha de São Paulo e a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Muito obrigado a todos e a todas, foi um grande privilégio. Obrigada. Muito obrigado, eu também, tá? Foi realmente enfim, um papo, uma charla, como diríamos em espanhol, deliciosa, muito agradável, tá? Obrigado. Muito bom, obrigada.